Obrigado, Cláudia. Muito obrigado à PUB pelo convite, minha saudação aos componentes da mesa, mas a saudação muito especial nesse início de conversa do Antissindicato Nacional aos bravos companheiros da Universidade Federal da Bahia, companheiros e companheiras que entraram numa empreitada séria, forte, com uma presença viva, com contribuição constante, com presença em atos de rua, numa histórica greve desenvolvida neste ano de 2012. Nós vamos fazer, procurando manter o tempo, uma abordagem aqui, mais uma reflexão a respeito de trajetória de intervenção a respeito da carreira docente, porque nós compreendemos que a carreira docente ela é constitutiva das relações do docente com a instituição que ele constrói, portanto, ela é constitutiva da instituição, universidade pública que nós queremos construir nesse país e que esse país precisa. E nós achamos também que a carreira docente, em particular por trabalhadores em uma instituição que tem autonomia, como as universidades, e uma instituição que exige, pela realidade brasileira, que haja a dedicação integral de uma vida a uma construção de um projeto acadêmico, portanto, ao regime de DE, que a carreira deve ser constitutiva de direitos desses docentes, que eles consigam perceber esses direitos enquanto critérios e conceitos de forma permanente. Portanto, na nossa concepção, a intervenção sobre a carreira não pode ser conjuntural. É uma irresponsabilidade tratar numa sinuosidade de forças de pressão momentânea, muitas vezes vinculado com as possibilidades remuneratórias maiores ou menores, às vezes oportunidades, essa questão que é constitutiva dos nossos direitos e constitutiva da instituição, que não somos nós que precisamos, que esse Brasil precisa. A partir dessa organização de ideia do que significa uma carreira docente, é preciso pelo menos 2 ou 3 pinceladas para observar em que ambiente se disputa a carreira docente, especialmente na última quadra histórica dessas 2 décadas. Nós poderíamos puxar um pouquinho antes e perceber que há muita similitude em alguns aspectos que são pressão sobre alterações ou condicionamentos da nossa carreira docente, até do nosso trabalho docente, com algumas coisas do MEC USAID, que são de décadas anteriores do regime militar, mas só para pegar mais recentemente, nas últimas 2 décadas, pelo menos 3 elementos eu acho que nós devemos levar em muita consideração para termos os olhos abertos do significado de cada passo e cada opção, no que contribui ou no que solapa o ambiente público verdadeiro para que ocorra a possibilidade da Universidade Federal Pública nesse país. O primeiro é o que se coloca no bojo da chamada reforma do Estado, ou contra-reforma do Estado, que vem com muita pressão a partir da onda neoliberal final dos anos 80 e início dos anos 90, onde claramente é o Estado mínimo e um Estado que deveria sair do ambiente da reserva do espaço público e ser uma espécie de Estado regulador entre as forças da sociedade, diga-se, as forças do mercado, e lá é que as coisas deveriam se resolver. Quer dizer, o papel do Estado de reduzir a sua própria presença no espaço público. Temos que compreender isso, e se quiséssemos a doutrina clara e explícita, que hoje não é tão clara, é só ler os escritos do Bresser Pereira enquanto responsável pela reforma do Estado a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. E temos a constatar, lamentavelmente, que uma boa parte dessas premissas que foram lá declaradas, hoje não declaradas, se aprofundam. Um outro componente gravíssimo é a ideia ou o tratamento da política pública de ensino, ou ensino como um todo,
como um insumo do interesse econômico. Se nós observarmos, nós estamos cada vez mais pressionados na nossa atividade cotidiana, isso incide na carreira, ao mercado, ao quanto contribui ou não contribui para um determinado modelo de desenvolvimento, o ensino. A história do sistema S como modelo para o ZIF, quase como modelo para a expansão das universidades. Por quê? E aí, lamentavelmente, uma boa parte dos economistas que vinham da linha da esquerda, agora sobre releituras neo-keynesianas, entram nessa corrente. Praticamente, a partir das matrizes do FMI, do Banco Mundial, se extingue a possibilidade da construção de políticas educacionais originais, a partir das demandas e necessidades de um povo. As políticas, como a educacional, a de ciência e tecnologia, são tratadas como políticas derivadas, políticas que vêm a servir da equação econômica previamente definida. E por último, e não menos importante, devemos observar que o que nós fazemos no dia a dia vamos dizer assim, a bola da vez da expansão mundial hoje da possibilidade de lucro do capital, que é a chamada expansão do setor de serviços. E no setor de serviços, os grandes filés têm sido aquilo que costumávamos anos atrás a chamar de políticas públicas, entre as quais a política educacional. Então observamos claramente que nesta onda há uma oligopolização mercantil formal do ensino, e aí o papel do Estado migra, como um concorrente que quer diminuir a concorrência no seu âmbito, transformando em boa medida aquilo que era a educação pública numa espécie de concorrente mitigado à expansão do capital no setor educacional. Nesse conjunto, se nós fizermos uma análise fria hoje do Brasil, no nosso país, talvez diferentemente do que foi no Uruguai, no México, no Chile, que a reforma educacional veio muito rapidamente, a maior parte dos casos impostas por ditadura, como o Pinochet no Chile. No nosso país, quem absorveu mais rapidamente as pressões desses três componentes, da reforma do Estado, do ensino e ciência e tecnologia tratados como meramente insumos do interesse econômico e serviçais ao interesse a um campo de exploração direta do capital, a ciência e tecnologia, a organização da ciência e tecnologia do país, a forma de funcionamento do fomento, dos editais, das parcerias público-privadas, funcionamento da CAPES, do CNPq e a sua vinculação com a pós-graduação, e por aí uma cunha contra a autonomia universitária, inclusive se anteciparam a essa perspectiva mais violenta que nós vemos hoje, de romper a autonomia universitária a favor da utilização do espaço público das universidades como um instrumento, como um insumo do interesse econômico. É nesse ambiente de disputa acirrada, uma disputa que não é pequena. Talvez nós pudéssemos dizer que nessa disputa há algo parecido com o que aconteceu no Brasil desde que foi descoberto. Se nós olharmos com atenção do ponto de vista histórico, antropológico, das relações sociais e econômicas, há na base dessa disputa uma relação império-colônia. O quanto o aparato científico e educacional de um país, ele recebe um investimento e uma compreensão no sentido emancipatório e soberano, ou no sentido de uma adaptação passiva a uma ordem maior que vem de fora, por isso parece mais rápida e mais simples no processo de adaptação. A nossa carreira tem tudo a ver com isso, e a disputa que nós estamos fazendo a respeito de como nos devemos postar quanto à carreira tem tudo a ver com isso. Passando diretamente a essas últimas 2 décadas, objetivamente sobre a carreira. Não tão objetivamente como em relação aos gráficos, como eu vou mencionar ao final, que a discussão linha a linha tem o dom de confundir e enganar, mas certamente numa leitura desse último período bastante diferente do orador que me antecedeu.
Nós vivemos uns anos 90, para quem recorda, Collor tinha o seu braço direito na área da administração do Estado, João Santana. Assumiu, nós começamos a chamá-lo de Joãozinho 30, porque ele estava obstinado em demitir 30% dos funcionários públicos, e o Collor andava com a camiseta de caçador de marajás. Quem não lembra da época, pelo menos do folclore, deve lembrar. Nós vivemos esse período, um período de congelamento de vagas, congelamento de salários, né, objetivamente. E quando isso se transformou numa panela de pressão muito grave, as saídas foram fazer compensações pelos penduricários, como nós gostamos de chamar, né? Não atendendo aquilo que é estrutural e estruturante da carreira, estrutural e estruturante da remuneração, mas pela criação de penduricários, como aliás foi o método utilizado pelas forças neoliberais em vários países da América Latina. Eu tenho uma proximidade geográfica muito grande com o Uruguai, e a Universidade Nacional do Uruguai tinha tão arraigada aquela defesa do espaço público da educação, especialmente da Universidade Nacional, que eu duvidava que pudesse ser quebrada, e foi quebrada rapidamente, em poucos anos, exatamente pela desestruturação da carreira e do conceito remuneratório. Os colegas professores lá chegaram a ter o seu vencimento básico, que parece tão secundário, né? Reduzido a algo próximo de $100, $150, $200, e se abriu uma penca de possibilidades de captar recursos, alternativas de captação. Ora, rapidamente se perdeu aquele sentido do espaço público da Universidade Nacional do Uruguai. Há vários outros exemplos de destruição de importantes patrimônios sociais, culturais, latino-americanos, exatamente por conta desse mecanismo, para nós vermos como é importante a questão da carreira docente. O primeiro movimento foi a criação da GAE, e aí uma divergência séria com todas as análises e números que foram apresentados aqui há poucos minutos. Se a GAE foi criada como um penduricário, a luta dos docentes transformou a GAE em salário, um percentual de 100% sobre o que recebia, valendo como salário. Ela permaneceu no contra-cheque quase como um luxo, porque na verdade incidia anuênio, insalubridade, periculosidade, ela funcionava como salário. E aí a divergência, porque quando se coloca em números, parece que se incorporou, ou se destruiu a GAE, e a favor de quê? Da retirada do nosso patrimônio, da retribuição por titulação. Então desfaz absolutamente o conceito de um dos últimos gráficos que foram colocados ali. Se trocou algo que, embora se chamasse de gratificação, era absolutamente estrutural e incendia sobre o nosso completo direito, por algo que está externo, efetivamente externo, como uma gratificação à nossa remuneração. E a criação daí sim da malfadada GED e GID, como primeira movimentação de retribuição por pontuação de desempenho e com discriminação de aposentados. Conseguiu-se rever um momento de criação da GED, inclusive a intenção estava clara, quer dizer, se podia-se um docente, para conseguir a GED cheia, precisaria ter 120 pontos, o seu departamento só teria uma soma total de 100 pontos vezes o número de professores. Isto é, para dar 120 pontos para um professor, teria que dar 80 para outro. Havia clara intenção de jogar uma disputa interna num produtivismo quantitativo de briga e não de contribuição para o saber, para a construção do saber. Isso foi revertido na prática, isso nunca foi implantado. E a própria discriminação da GED, que não era tão grande assim, mas era odiosa em relação aos aposentados, ela foi sendo diminuída e destruída ao passar do tempo. Nos anos 2000 tínhamos uma grande expectativa que isso fosse revertido. Surpresa negativa. Surpresa negativa. Continua a ideia de pontuação por desempenho insistentemente. E aí alguns fetiches associados. O fetiche do alongamento da carreira. Portanto, eu me surpreendo quando se diz que a grande destruição da nossa carreira anterior é que se passava logo para adjunto e só tinha 4 possibilidades de progredir. Bom, agora nós passamos por uma situação que parece muito boa e continua um pouco mais do que isso de possibilidade de progredir.
né? E